O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Ele vai passar por um processo de mudança significativo. Entender a sua posição de cidadão corporativo. Tem um estudo que diz que a gente tem 5 gerações trabalhando na mesma empresa. Olá pessoal, bem-vindos ao Entralizando, o podcast que explora o universo da comunicação interna, da cultura organizacional e de recursos humanos. E hoje a gente vai falar sobre o poder do líder em ser um agente de comunicação eficaz dentro das organizações. Afinal, liderança não é só comandar, é influenciar, é inspirar, é engajar, mobilizar e transformar. Hoje ao meu lado, novamente, eu tenho o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. E nós estamos com 2 convidadas especiais hoje. E eu vou precisar de uma colinha para falar quem são essas grandes convidadas. Maria Regina Damin e Cláudia Fajado, especialistas em coaching, desenvolvimento de liderança e gestão de equipes. A Cláudia tem mais de 15 anos de experiência em marketing e RH em multinacionais como a Unilever e Johnson & Johnson. Há 10 anos é coach certificada e ajuda a profissionais a desenvolverem autoconhecimento, superando desafios de liderança e melhorando resultados. Atua em diversos setores como tecnologia e indústria e faz parte da Academia de Coaches da Trajeto Empresarial. Bem-vinda, Cláudia! Muito obrigada, Milena. Regina é coach há mais de 10 anos em certificações pela Neuro Leadership Group e Sociedade Brasileira de Coaching, além de especialização em avaliação 360 graus e NA Coaching. É engenheira de alimentos pela Unicamp, mestre e doutora em tecnologia de alimentos pela USP e possui ampla experiência em desenvolvimento de produtos, processos e vendas na indústria alimentícia. Desenvolveu a metodologia Coaching SA, voltada para a liderança, desempenho executivo e equipes de vendas, atendendo a empresas nacionais e multinacionais. Atualmente dirige a Trajeto Desenvolvimento Empresarial e é focado em consultoria, treinamento e coaching. Seja bem-vinda, Regina. Muito obrigada, Olha, Milena e Daniel. 2 grandes convidadas aqui. Mas para a gente começar o nosso papo de hoje, a gente queria conceituar um pouquinho. O que define um líder? Bom, a gente define um líder a partir do momento que você deixa de ser um contribuidor individual, que você é responsável só pela qualidade, prazo de entrega do seu trabalho, mas você passa a ser responsável por outras pessoas, a liderar essas outras pessoas e o resultado vem dessas pessoas. Então, fazer essa mudança de o quanto que eu estou me vendo no meu trabalho no dia a dia, cuidando só da minha atividade, da minha responsabilidade, eu passo a ser responsável por outras pessoas. Aí você precisa ter um aprendizado e fazer essa mudança mesmo, onde você vai ter que entender e se acostumar que não é o seu resultado que importa, né? O resultado do seu time, das pessoas que você está trabalhando e que você tem que estar atento a essas pessoas, desenvolver essas pessoas. Tem um livro que a gente gosta muito e usa assim como exemplo, que é o Pipeline de Liderança, onde ele define as 3 áreas onde você vai precisar ter essa atenção com essa mudança, né? O primeiro são as habilidades que são exigidas de você, não é mais apenas você fazer o seu trabalho bem feito, mas você tem que olhar agora como que você orienta, como que você delega trabalho, como que você acompanha, como dá feedback. Outro ponto é como você faz a sua administração do tempo, porque você precisa colocar na sua agenda tempo para trabalhar com a sua equipe, né? Tempo para você priorizar, orientar e desenvolver equipe. E o terceiro ponto são os seus interesses, que muda daquele resultado meu, né, para nós. Então, o resultado vai vir através das pessoas. E o líder é o responsável ainda pelo resultado, mas ele tem que obter isso através das pessoas. Muito bom. Quais são os principais mitos sobre liderança que precisam ser desmistificados? Bom, a gente tem, assim, conversando um pouquinho aqui, a gente até viu alguma coisa, né? Mas
Um dos mitos é que o líder ser líder é uma habilidade inata, que a pessoa nasce com aquela habilidade de liderança e que aí ele vai desempenhar bem o papel de líder, independente de qualquer coisa. E outro ponto que a gente vê assim que realmente é para tomar atenção é que liderança você aprende fazendo. Você era um contribuidor individual, virou líder, e aí você vai na prática, no dia a dia, conseguir desempenhar isso sem mais esforço, sem parar para pensar, planejar diferente, né? Então, o que a gente acredita na consultoria, o que a gente trabalha, é que as pessoas podem desenvolver essas habilidades, né? Que isso, como você desenvolve uma habilidade técnica, você desenvolve também as habilidades de gestão. E é um aprendizado, né? Que você precisa investir tempo nisso, né? Nesse aprendizado e fazer a mudança. Você falou mudança, né? Acho que isso é uma coisa. Acho que naturalmente qualquer mudança é algo muito difícil, né? O ser humano ele sempre busca a zona de conforto. E quando a pessoa que antes contribuía individualmente agora passa a ser líder, ele vai passar por um processo de mudança significativo. E eu acho que precisa de uma pitada generosa de coragem. Porque além de enfrentar a mudança, tem essa questão de você deixar de ser o protagonista para você tornar quem está abaixo de você protagonista. E vocês acham que o autoconhecimento passa por esse processo? Eu ser líder de mim mesma, como eu me lidero? Sim, autoconhecimento e autogestão, como você vai se perceber, como você vai fazer correção do que você quer mudar, né? Então, tudo isso é base para você começar a trabalhar. E aí, o autoconhecimento pode vir desde você perceber qual que é seu estilo, né? Se você é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, se é uma pessoa mais racional ou mais emocional, se é alguém mais processual ou alguém mais rápido. Você entender isso, prestar atenção em que momentos você está agindo assim no seu mais automático também, o quanto que isso está trazendo de resultado ali naquele momento, né? E o que você deseja com a equipe. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui, assim, né? Então, por exemplo, vamos falar de primeira liderança. Então, eu estou lá na empresa, eu já tenho 15 anos naquela empresa, eu faço um trabalho magnífico, tenho uma entrega surpreendente, né? E eu sou promovido à liderança. Mas a empresa que eu estou, ela não está olhando para esses desafios que você trouxe, né? Para o desenvolvimento, ela não está me preparando, eu não desenvolvi essas habilidades, né? Eu sei falar com o meu colega de trabalho, e só, né? Como que as empresas podem ajudar, ou qual é o primeiro passo para esse profissional entender que ele precisa de ajuda? Que a liderar não é só falar para o seu colega de trabalho o que você precisa que ele faça. Então, eu acredito, né, que hoje você tem tantas ferramentas, até inclusive a própria tecnologia pode ajudar, porque você pode desenvolver esse tipo de treinamento internamente, ou você pode contratar uma consultoria para trazendo essa informação, né? Agora, o importante é você disponibilizar essa mensagem para a pessoa, porque é aquele clássico exemplo, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Então, assim, o fato de você ter sido um bom contribuidor individual, ele te credencia para o próximo passo. Sim. Mas essa é a maior virada de chave que tem na carreira da pessoa. Porque a gente fala que a gente até encontra em níveis seniors pessoas com a mentalidade ainda do contribuidor individual, né? Então, às vezes, pessoas que têm tendência ao microgerenciamento, ou aquelas pessoas que ainda têm aquela tentação de achar que tem que ser o melhor da equipe e compete com as pessoas que estão embaixo, né? Então, é muito importante você investir no treinamento, na formação dessas pessoas, que pode ser com várias formas, né? Dependendo dos recursos que você tem disponíveis, né? Mas essas habilidades, como a Regina estava comentando, quando você vai se tornar um gestor, a primeira coisa é assim, como que você organiza o trabalho da equipe,
né? E na consultoria a gente trabalha com um conceito que é o fluxo inteligente de trabalho. Então vamos entender, né? Como é que começa o trabalho, o que cada um faz, quem que é o cliente interno daquele trabalho, quais são os papéis das pessoas da equipe em relação àquele processo, né? Porque o líder ele tem que ser o guardião, né, das melhores práticas e fazer aquele processo fluir. Sim. Você tem, além das habilidades relacionadas ao trabalho, aquelas que são ligadas à gestão das pessoas. Então, como que eu dou um feedback? Como que eu me comunico com cada pessoa? Será que eu devo me comunicar da mesma maneira com todo mundo? Ou eu devo adequar a minha comunicação a alguns fatores? Que fatores são esses, né? E a gente sabe que hoje existe recurso para você treinar a pessoa a fazer isso, ela não precisa ficar reinventando uma forma de fazer, que é o que acontece com a maioria dos líderes, né? Eles vão muito por tentativa e erro, mas você consegue ganhar muito em resultado, em performance, se você estudar e se preparar com as ferramentas que já existem para fazer isso, né? Muito bom. Agora, a gente fala bastante desse preparo, né? E uma responsabilidade muito grande do RH, dentro das empresas também, em fomentar esse aprendizado, né? Sim. Mas e a comunicação interna? Como que vocês acham que a comunicação interna pode contribuir para capacitar esse líder a ser um líder mais eficiente para a organização? Sim, eu acho que, né, se você tiver um canal de comunicação interno, aonde a gente estava até conversando sobre isso outro dia, né? Imagina que todos os gestores gravassem um vídeo, por exemplo, falando sobre a sua área, sobre o que eles fazem, né? E esse vídeo tivesse disponível numa intranet ou em alguma ferramenta. Isso ficaria muito mais fácil para fazer um processo, por exemplo, de integração de uma pessoa nova, ou mesmo para ajudar aquelas áreas que não convivem com aquela outra área no dia a dia. Isso é comum, né? Se você não interatua e trabalha no dia a dia, você nem sabe direito o que o outro está fazendo. Ou você só tem o ponto de vista como cliente, né? Você fala, eu preciso disso e daquilo, mas você não entende a complexidade, o que envolve o trabalho do outro. Então, a hora que você consegue, através de canais informais e formais, disseminar essa informação, você acaba criando maior cumplicidade, maior conhecimento, isso ajuda bastante até também. Para deixar um canal aberto de diálogo, de troca, né? Sim, eu acho que assim, algo que a gente sabe que é muito efetivo, às vezes você ter programas de mentoria, né? E hoje em dia eu acho que dá até para fazer o que a gente chama de mentoria cruzada, onde você pode pegar assim, pessoas que têm mais tempo de mercado, que são mais experientes para contribuir em alguns aspectos com quem está chegando, e também usar essas pessoas mais jovens, que vêm com novos conhecimentos, tem outra percepção do mundo da tecnologia, para ajudar, às vezes, quem já está há muito tempo no negócio, na empresa, e precisa reformular Você pouco, sabe que né? eu ia falar exatamente sobre isso agora. Como que o líder pode ajudar as equipes, as pessoas diferentes das equipes a se integrarem, né? Os diferentes perfis, porque a gente tem vários perfis, né? Principalmente equipes maiores, né? E hoje a gente tem um estudo que diz que a gente tem 5 gerações trabalhando na mesma empresa ao mesmo tempo. Então, eu imagino que deve ser um grande desafio para o líder, não só para a empresa no geral, mas para a liderança integrar esses diferentes perfis, né? É interessante você falar de perfil, porque a gente, assim, e comunicação, que é essa dificuldade de eu falar do jeito que é a minha preferência, que eu entendo mais rápido, para o outro que tem uma mentalidade diferente, né? Alguém que é mais processual e o outro que é mais rápido. Como juntar isso, né? E se o líder não tem conhecimento dessas características e alguma ferramenta para saber que eu sou mais rápida, ele é mais processual, o outro é mais emocional, o outro é uma pessoa mais ligada em ideias e tudo, vai ficar mais difícil melhorar a comunicação. A gente tem clientes que usam esse modelo de comunicação, todo mundo sabe o perfil de todo mundo. E aí, quando eu vou falar com a outra pessoa, eu me preparo segundo o perfil daquela pessoa, porque eu quero que ele me entenda mais rápido. Né? Eu quero que a comunicação flua, que se eu vou delegar alguma coisa para
para alguém, eu quero que ele entenda rapidamente o que eu quero. Então, eu me preparo usando o perfil dele, né? Essa é uma questão que você ter, assim, por exemplo, né, vídeo, cada um contando do seu estilo, como prefere receber, como é mais fácil de entender, também é a mesma coisa tanto de falar das suas atividades, mas contar um pouquinho de você e ter isso disponível nessa plataforma, por exemplo, né? A gente sabe que a comunicação, ela é de maneira geral, uma ferramenta que tem a capacidade de, quando ela se conecta com a pessoa, de maneira estratégica, ela tem a capacidade de influenciar e mudar o comportamento. Sim. Né? E aí, quando a gente fala do ambiente corporativo, o líder é a pessoa que está mais próxima. Né? A gente estava falando agora há pouco sobre isso, né? Que a percepção do colaborador perante a empresa é muito mais a visão que ele tem sobre o líder dele do que sobre a empresa em geral. Né? Ele julga o todo pela amostra. Né? Então, além de todas essas habilidades que o líder ele precisa estar com coragem e muita vontade de aprender essas ferramentas, de fazer a gestão da operação do time, de conhecer o perfil de cada um, de saber ter jogo de cintura, negociação e tudo mais, sem dúvida nenhuma, desenvolver a habilidade de comunicação, clareza com o seu time, com os seus pares, é fundamental. Esse eu acho que é uma receita para revisito obrigatório. E a liderança situacional que você trouxe, né? Ela é incrível como ela tem uma conexão genuína com a segmentação e a personalização, né? É incrível. E os resultados são visíveis, né? Sim. E só uma coisa, né, do que o Daniel falou, né? Essa coragem e ter a noção que eu não vou poder competir com a minha equipe, né? Exato. Que eu tenho que ter essa coragem de, se eu tiver alguém muito melhor que eu em algum tema, essa pessoa quem tem que assumir. Que tem que estar ali, sim. Exato. Por isso que tem que ter coragem. Sim. Porque quem vai ser o protagonista é o seu time, não você, né? Lógico, você como liderança tem o protagonismo da inspiração, da condução, de ditar o ritmo, de influenciar positivamente. De ser exemplo, né? De ser exemplo. De ser exemplo, mas de inspirar mesmo, né? É uma mudança muito forte, né? De quem sai da operação e se torna líder, né? E é um desafio para as empresas estarem preparando essas pessoas, né? A mentoria, essa mentoria cruzada é super interessante, mas a gente ouve assim, e que horas eu vou fazer isso? Porque nosso dia a dia já está tão cheio de coisa, tem tanta coisa, né? Então, a utilizar a ferramenta de comunicação, alguma plataforma para você ter para facilitar o seu dia, ter alguma coisa onde as pessoas possam ir aprendendo, tem um direcionamento do que você precisa aprender e onde você procura esse aprendizado, né? E também tem nessas plataformas também treinamentos online, né? Porque aí a pessoa consegue encaixar dentro da agenda dela e tal, e aí você colocar temáticas. Então, como você estava falando, né? Comunicação. A gente tem várias habilidades de comunicação, né? A gente trabalha com comunicação assertiva, que é essa capacidade de você estar buscando uma boa negociação, uma solução ganha-ganha. Você tem comunicação não violenta, você tem técnicas para conversas difíceis. Como é que, né? Eu tenho que ter uma conversa de um assunto mais difícil. Como que eu vou abordar isso de uma maneira efetiva, sem criar uma resistência, né? Procurando um resultado para todo mundo. Então tem muita coisa que você pode estar explorando, e aí se a pessoa tem esses recursos, ela pode ir ao longo da trajetória, porque não dá para aprender tudo de uma vez só, né? Mas você ir montando um programa contínuo de desenvolvimento. Uma trilha de aprendizagem. Uma trilha de aprendizagem, exatamente. Eu não tenho dúvidas, essas plataformas, elas dão muita agilidade, né? Ganho de produtividade para o dia a dia dos profissionais. E da liderança, aí como a gente está vendo. E a efetividade, porque se você tem isso à sua disposição, você vai poder escolher aquele tema que é o mais relevante para você naquele momento, né? Porque, na verdade, o que eu sinto, assim, é que treinamento e desenvolvimento, ele é muito mais efetivo quando ele vai para a prática, né? Às vezes, sei lá, você vai numa palestra, acha o conceito muito interessante, mas se você não tem oportunidade de aplicar, ele acaba caindo no esquecimento, né? Mas se você tem desafios concretos,
e você alia isso a uma ferramenta e tal, ele é muito mais efetivo. Você está atuando na causa raiz, né? A sua vida passa a ser o laboratório, né? Você aprende e testa, aprende e testa. Isso. Uhum. E um ambiente saudável para testar. Você está dentro de um ambiente seguro para Sim. testar. Uhum. Né? Sim. Legal. Muito bom. Como que a gente cria um verdadeiro espaço de escuta ativa dentro das organizações para a gente garantir que os colaboradores eles se sintam ouvidos, engajados, se sintam importantes, reconhecidos? Bom, a gente falou um pouquinho de confiança, né? Mas eu acho que esse ambiente assim onde as pessoas conseguem se sentir realmente engajadas, ele acontece muito mais quando as pessoas têm oportunidade de se expressar sem muita crítica inicialmente, onde a pessoa pode falar e se sente ouvida. A gente tem, por exemplo, pode ter aquela situação antiga de caixinha de sugestões. Uhum. Se ninguém abre a caixinha e dá um feedback, olha, isso aqui é muito legal, isso aqui a gente pode fazer, isso nós vamos fazer, e entrar naquela conversa que é difícil, olha, essa ideia a gente não vai fazer, trazer a realidade, responder para essas... Mas dá uma resposta, sim, né, mas dá uma resposta, né, porque eu acho que você ter esse ambiente, você poder falar e a pessoa só ouvir, mas não te responder sobre aquilo, isso desengaja, porque você sente assim, eu falei, não vi acontecer nada, eu falei de novo, não vi acontecer nada. A partir de um momento eu não falo mais nada. Às vezes os autopotenciais vão procurar outro lugar onde eles possam ser mais ouvidos, né? Então, essa questão de você ter essa abertura para ouvir e dar alguma resposta em relação àquilo é super importante, né? Assim, fazer o líder aprender a fazer perguntas também, eu acho que tem entender melhor a pessoa, né? Se investir um tempo para ter realmente um diálogo onde a pessoa se sinta ouvida e fazer exercício de escuta ativa, né? Não dizer para a pessoa, pode ir falando que eu estou ouvindo. Mas na verdade, né? Você nem está ali, né? Somente está em outro lugar. Sim, tem muitas ferramentas que a gente usa, né? Que pode trazer assim, como que eu faço escuta ativa, né? E a sua linguagem, né, de corpo também, sim, ela expressa muita coisa. Então não adianta você falar para a pessoa que você quer escutar, que você está interessado nas ideias, se você efetivamente não demonstrar isso de uma maneira genuína, né? E a gente sabe que hoje em dia, claro, as pessoas têm uma rotina muito corrida, não é toda hora que dá para sentar, para conversar, mas o líder, ele precisa ter um espaço, abrir um espaço na agenda. Tem um ritual, você acha? Isso, eu acho que é importante, assim, ter um espaço para você sair do dia a dia e ter outras conversas, às vezes, um pouco mais profundas, né? Eu acho que tem temas que envolvem o negócio e o grupo que podem ser tratados coletivamente, mas eu acho que é bacana também reservar um tempo e um espaço para entender como que cada indivíduo está vendo o seu processo, o seu desempenho, está vendo o grupo, e o líder dedicar tempo de qualidade para ouvir essas ideias, captar essa percepção da pessoa. Perfeito. E a gente falou até há pouco tempo, né, no nosso quebra-gelo aqui, sobre saúde mental, né, sobre o burnout, que agora é considerado uma doença ocupacional. Nós tivemos algumas atualizações na NR1 recentemente, né? Como que vocês acham que a gente consegue, o líder consegue atingir ou ter uma equipe de alta performance sem comprometer a saúde mental deste colaborador, que já tem, eu sempre falo isso nos nossos podcasts, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente mal consegue aprender uma, já vem outra coisa diferente, né? Um mundo cada vez mais complexo, novas tecnologias a todo momento batendo na nossa porta. Como que eu, líder, consigo, então, tirar o melhor do meu time sem comprometer essa saúde mental? Bom, a gente vê assim, que essa realidade de que você tem coisas novas e tem essa complexidade cada vez maior, isso é a realidade que todo mundo está vivendo, né? E você entender como que eu posso, a partir disso, né, a gente vê também uma outra questão,
se fala muito em resiliência, né? Como desenvolver resiliência? Mas as pessoas esquecem que resiliência é um conceito da física, onde você vai testar um material até existir um ponto de fadiga sem volta. Gente, eu não sabia disso. E é assim, eu vou testar até o ponto de quebra, até o ponto de rompimento. Então, esse ponto de fadiga é um ponto onde não volta atrás. Você não pode colocar as pessoas testando essa resiliência até esse ponto, porque aí você vai chegar no burnout e vai perder pessoas, né? Então, é entender assim, primeiro que resiliência é um conceito que a gente não quer chegar naquele ponto com as pessoas. Cada pessoa tem um limiar dela ali, o limite dela de como ela vai lidar com estresse e tudo mais, né? Então, a pessoa tem que aprender como lidar com estresse, entender que está no momento de estresse, trabalhar um pouco da inteligência emocional, como que eu lido com isso, saber que é esse momento, mas como que eu lido, e estabelecer limites. Tanto o líder, né, estabelecer esses limites de quanto de trabalho eu aceito, como que eu cuido, como que eu falo da própria para as próprias pessoas de como elas vão cuidar do dia a dia delas, né? A gente na consultoria a gente fala das 3 agendas, né? Agenda profissional, agenda pessoal e agenda social. Então, você tem que equilibrar isso definindo, por exemplo, né? Quantas horas eu vou trabalhar por semana? Aí, o que é prioridade, né? Eu acho que assim, é muito amplo isso, não sei se ficou muito claro, Não, mas vem dessa organização, né? Eu acho que a comunicação ela pode ser um agente facilitador da liderança, ajudar nesse letramento, junto com o RH, né, para facilitar esse equilíbrio. Né? Acho que tem bastante recurso que... Eu acho também que, assim, muitas vezes a falta de clareza faz a pessoa nadar em direção a nada. Sim. Para onde que eu estou indo? Então, eu tô sentindo que eu estou passando por uma pressão, eu estou me exigindo mais de mim, mas para onde que eu tenho que ir mesmo? Exato. Então, a comunicação interna e a relação com a liderança, por isso que o líder tem que treinar essa habilidade de comunicação. Né, para ele ter clareza. Acho que organiza demais, ajuda demais a colocar as coisas nos eixos. Né? Eu acho que a chave, né, são assim, você revisitar alguns sistemas, processos de gestão que são chave. Então, por exemplo, prioridade, né? O tempo todo você está sendo desafiado porque ora você não tem o tempo que você queria ter, você não tem as pessoas que você queria ter, você não tem o recurso que você queria ter. Esse é o eterno desafio, né? E aí você precisa repriorizar os seus objetivos para conseguir dar conta. E também, se você começa a perceber que a equipe está sobrecarregada, que está ficando muito difícil, o líder ele precisa repensar o negócio e o sistema e o fluxo de trabalho, que a gente chama, né? Porque algo precisa ser mudado, né? Então, será que eu preciso de uma nova tecnologia? Será que eu preciso redesenhar o meu processo para ele ser mais eficiente, né? E você conseguir dando conta desse aumento de complexidade e aumento de estresse, que é uma realidade que a gente vivencia. Sem isso passa também pela estratégia corporativa e pela cultura, né? E são coisas que você pode treinar, e principalmente aprender, né? Aprender a como que eu organizo, como que eu vou priorizar, ferramenta de priorização, ferramenta de como eu falo não para algumas coisas, como que eu mostro que eu estou assim, com a minha carga de trabalho realmente completa e não dá para fazer mais nada, ou que isso mudou de prioridade, eu vou pegar e vou fazer esse, vou trocar. Então tem muitas ferramentas aí para ajudar no dia a dia, né? Que com essa organização, priorização, você conhecer a capacidade de trabalho mesmo do seu time, o líder consegue reduzir só a pressão, né? Aquela coisa de pressão, você vai acabar tendo alguma perda, né? Pode demorar mais ou menos, mas vai ter um impacto, né? Eu tenho até um exemplo assim dessa questão da comunicação. A gente trabalhou uma vez com um cliente e aconteceu um caso de burnout, né, aqui no Brasil, e aí isso foi reportado para o chefe que estava em outro país. Eu até participei da conversa, né, como consultora do grupo e tal. E aí, essa pessoa, o chefe que estava fora do Brasil,
quando começaram a contar de que tinha muita pressão, de que estava muito difícil, de que era um processo que culminou naquilo, ele ficou muito surpreso. Ele falou, mas por que que ninguém compartilhou? Por que que ninguém me explicou sobre essa realidade? Porque no fundo ninguém me contou, vocês estão me contando isso agora. Se eu soubesse que a situação era essa, eu teria ajudado vocês a buscar um outro caminho. Mas acho que as pessoas ficaram com receio de negociar ou de falar que não, e acabou perpetuando esse excesso de estresse e sobrecarga que culminou no burnout dessa pessoa, né? E então ter essa abertura, cultivar essa abertura da comunicação e as pessoas ao mesmo diálogo, tempo, né? Também se posicionarem, né? Olha, isso não está funcionando, a gente talvez precisa repensar uma prioridade, precisa repensar uma forma de trabalhar diferente. Você não acha que essa abertura que você está trazendo também é uma questão da cultura da empresa, tem empresa que é mais aberta ao diálogo, tem a empresa que é menos aberta ao diálogo, então, ou seja, a cultura ela pode ser aí um terreno fértil ou não para desenvolver essa escuta também, Sim, né? eu acho que sim, porque tanto as empresas, a cultura ou as pessoas, né? É clássico esse problema que a gente encontra, né? De você, às vezes, procurar o resultado a todo custo. Então, você foca, vamos entregar os números, vamos entregar os resultados. Tirando a frente. Mas a equipe está sobrecarregada, a equipe termina com muitos casos de burnout. Então, assim, claro, é muito importante, tem que entregar o resultado. Mas como que eu consigo fazer as duas coisas? Entregar o resultado num clima, dentro de um ambiente que pode ser estressante e não tem como não ser, mas administrável, entendeu? Ou seja, a cultura é sobre quem entra, quem fica, quem sai, mas a liderança dá o tom. Sim. Eu ia falar isso. Não esbarra sempre no líder? A liderança dá o tom. No fim das contas, a gente gira e vai no líder. No líder. Por isso que eu acho que, assim, agora que a gente está falando sobre saúde mental, gerenciamento de estresse, eu acho que os líderes é que tem que dar o exemplo. Então, quando a gente fala, né, da sua agenda, de você... Porque o ser humano, ele necessita de horas de sono, de um estilo de vida saudável para conseguir gerenciar as pressões, né? Sim. Se você tem um líder que é estressado, que, sabe, é o workaholic, que fica trabalhando muitas horas no escritório, não pratica atividade física, ele está dando um mau exemplo para a equipe dele. E então, exemplos arrastam, né? Sim. Arrastam. Então, a gente vê, assim, eu vejo muitos casos, né, nos clientes que eu atuo, que tem programas que estimulam que as pessoas se exercitem, eu acho que passa muito por esse tipo de coisa, né? Por você dar o exemplo e estimular essas práticas, porque isso ajuda muito no gerenciamento da saúde mental, né? Muito bom. E na opinião de vocês, né, quais são os comportamentos-chave para uma liderança bem-sucedida? Olha, primeiro, número 1 que aparece, né, nas pesquisas, nas listas que a gente vê, é o que a gente chama de integridade, né? Então, é você realmente praticar aquilo que você fala. Walk the talk. Walk the talk, o clássico, né? Eu já vivenciei uma situação até com um líder, assim, que ele falava que era um valor fundamental da empresa a pontualidade, mas ele chegava atrasado na maioria das reuniões, né? E lógico que não passava desapercebido, isso gera um problema de credibilidade, porque as pessoas, né, estão observando esse tipo de comportamento. Então, o líder ele tem que ser muito responsável com aquilo que ele fala. Eu até recomendo que a pessoa, se ela não consegue dar conta, que ela volte e fale, olha, gente, não é nada daquilo que eu falei, mas uma vez que você se comprometeu, você tem que entregar pela sua própria credibilidade junto às pessoas, né? Então, esse é o número 1. Outra coisa que é muito importante é você saber conhecer as pessoas que trabalham com você, para você adequar sua comunicação, entender o nível de maturidade e senioridade de cada um, né? Porque vai ter uns que você vai ter que ser mais diretivo, mais controlador, outros você pegar mais na mão. Né? Se você inverte, por exemplo, você pega uma pessoa que é super senior e aí você vai com esse estilo de pegar na mão e tal, você vai irritar a pessoa, vai desmotivar e vai sobrecarregar a sua agenda, né? Exato. Então, é saber ter esse olhar, né, para as necessidades diferentes das pessoas. E algo que é fundamental, que eu acho que começa de todas as pessoas da empresa, é ter uma atitude que a gente chama protagonista.
Não ficar esperando, tem um problema, eu vou esperar o meu chefe falar o que eu devo fazer, né? É sempre você pensar, poxa, o que eu poderia fazer? Ou quando eu for falar, levar esse problema para o meu chefe, que soluções que eu posso propor, que ideias que eu posso trazer, porque você vai cultivando uma mentalidade de liderança mesmo quando você não está numa posição sênior. E aí isso te ajuda a subir mais fácil. Você se comporta antes de se tornar. Sim. Isso, exatamente não isso. vai esperar se tornar para depois começar a se comportar como. Você pode antecipar isso. Você antecipa porque você se prepara melhor e aí a hora que você é promovido, chega naquela posição, já fica mais fácil, né? E uma outra característica que é super importante é esse compromisso com o autodesenvolvimento. Cada posição que você tem um desafio novo e você tem que reavaliar suas habilidades, né? Olha, tecnicamente, o que eu preciso desenvolver? Ou a nível de competência de gestão, quais são nessa posição, o que está me faltando? Já tenho isso, falta aquilo. Então, fazer um trabalho contínuo, né? É que as pessoas eu sinto que elas não têm tanto essa disciplina quando fala de gestão. Isso cai naquele mito que a gente falou, que o líder se forma mais pelo dia a dia da experiência. Então, será que... Eu estava olhando hoje o resultado da pesquisa da Berge, que fala que um dos principais fatores de satisfação do colaborador é a relação que ele tem com a liderança. Acho que se o líder tomar consciência disso, ele vai entender o quão sensível e importante é o papel dele. E aí, assim, poxa, melhor eu correr atrás e me preparar melhor e estudar, porque é a minha postura, o meu comportamento, a minha inspiração, o meu modelo que vai fazer as pessoas todas, as famílias que dependem dessas pessoas que estão aqui embaixo, julgarem a empresa que eles estão trabalhando. Talvez olhar para o propósito da liderança. Não só para o propósito da empresa, mas da liderança também. E tem que olhar para pessoas. Para pessoas. Sim, olhar e procurar ser esse exemplo, né? Sem dúvida, os líderes da empresa, eles têm um peso muito grande, né? Mas também a gente não pode negar, vou ser honesta, né? Que é muito provável que ao longo da carreira a pessoa vai cair com um chefe que não é bom de gestão, né? Sim. Mas aí a gente tem dicas para isso, né? Quais são? Eu vou te falar sobre a minha experiência pessoal, né? Então, a primeira dica é assim, lógico que o seu gestor vai ser muito importante, mas eu acho que você tem que olhar o panorama geral, né? Você tem que vislumbrar os seus objetivos de carreira, a empresa que você está atuando, porque às vezes eu vejo que uma pessoa acaba pedindo demissão, saindo de uma empresa por culpa do chefe, quando ela poderia ter uma carreira brilhante lá dentro, ela se identificava e tal. Então, você não perder isso de perspectiva e, às vezes, até uma experiência ruim é um aprendizado. Então, quando eu vivi isso, eu olhava esse chefe e falava assim, agora eu vou aprender tudo que eu não devo fazer quando eu tiver uma posição de liderança, né? E aí, foi um aprendizado nesse sentido e no outro também deu ter que me impor e colocar limites, né? Porque ele até era um pouco abusivo em alguns temas e tal, então eu tive que desenvolver esse lado de colocar um limite, de colocar um freio. Então também tem esse lado, né? De você aprender a se posicionar melhor e não deixar que isso, que é algo muito importante, contamine todo o resto. Outra coisa que a gente conversa também é que você tem que ter entender a sua posição de cidadão corporativo. Todo mundo dentro da empresa tem responsabilidades e tem direitos, né? Então, lembrar disso, fazer uma leitura do ambiente, entender um pouco mais, gastar um tempo para entender quais são os valores, onde você está, sabe? Qual é o cenário atual da empresa, para você também se direcionar melhor, né? Sem dúvida, porque antes de ser líder, ele também é um colaborador daquela empresa. Sim. Então a gente fala, né, às vezes é muito comum quando tem alguma situação que não está boa na empresa, forma aqueles grupinhos no café, todo mundo começa a falar mal da empresa, tal, e aquilo acaba gerando um ambiente negativo. E se você não tomar cuidado, você acaba sendo contaminado por aquilo, né? Verdade. E isso pode afetar a sua carreira. Pode afetar a sua performance. Pode perder oportunidades por causa de uma insatisfação.
que acontece, mas poderia estar sendo resolvido de outra forma. Exatamente, né? E empresas todas vão ter problemas, né? Sim. E o ideal é assim, se não está satisfeito, saiba a hora e o canal para se manifestar. Então, de repente, no momento de uma avaliação, uma conversa com seu superior, você fala, ou você fala para o RH, mas não ficar cultivando esse ambiente negativo que nem a empresa nem você ganha nada com isso, né? Acaba perdendo tempo. Então é isso que a gente fala quando a gente fala dessa postura de ser um cidadão corporativo, né? Muito bom. Você ter seu foco muito claro, né? Porque aí você consegue, estando focado no seu objetivo, nas suas entregas e lendo isso tudo, você consegue também uma comunicação melhor com o líder, mesmo numa situação onde, assim, você precisa falar não, precisa se impor um pouco mais, né? Buscar ferramentas de comunicação de novo e outras ferramentas de como você se posiciona sem causar uma consequência indesejada ali na situação, né? Eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque a gente estava falando bastante com foco na liderança e a gente sabe, né, das ferramentas, das literaturas, do trabalho que inclusive vocês fazem com a Trajeto, né? Agora, o colaborador, para ele se aprimorar e entender isso que você está falando, também existem literaturas, ferramentas e tudo mais, é isso, né? Principalmente quando a gente fala de organização, assim, do fluxo de trabalho, né? Porque se meu líder não organiza e não prioriza para mim, eu preciso priorizar. Eu não posso querer... O burnout vem daquela pessoa que quer entregar tudo, fazer tudo, sem definir assim, o que é prioridade, né? Então, quando você está muito vendo só o que falta fazer, um volume grande de trabalho, isso vai te pressionando, pode chegar no burnout, né? É aí você entender, pelo menos começar a entender essas ferramentas, o que é organização, quanto tempo eu levo para fazer determinada atividade, qual que é meu volume real de trabalho, como que eu posso melhorar minhas habilidades para fazer isso melhor e como conversar, né? Regina, e engraçado, né? Esse aprendizado que você está trazendo aqui não é algo que a gente é educado para isso. A gente não aprende desde pequena a fazer planejamento, né? A gente até tem a agendinha lá da escola, né? Mas a gente não aprende a planejar a nossa vida. E daí quando a gente chega no mundo corporativo, a gente se depara com toda a necessidade desse planejamento. Porque é planejamento, né? Equilibrar a minha vida é planejamento, né? E olha, e a gente precisa de um sacrifício maior e da ajuda desse mundo corporativo para nos ensinar a planejar. E às vezes a gente vai fazer isso quando a água já tá ali, quase afogando a gente. É que a maioria de nós, né, acaba entrando naquela coisa que a gente fala do piloto automático. Sim. Você está sempre fazendo coisas para buscar o resultado, e aí se o resultado não está bom, a tendência das pessoas é vamos pôr mais esforço. Então, ou você trabalha mais, ou você né, tenta mais duro. E muitas vezes a solução não é essa. Então, a recomendação justamente é, peraí, vamos analisar o que está acontecendo, vamos ver o que a gente está fazendo, porque se você continua repetindo as mesmas coisas, o resultado não vai mudar, né? Você precisa mudar alguma coisa para conseguir um resultado diferente. E daí vem aquilo que o Dani falou, é a coragem de dar o passo, né? De fazer acontecer, de mudar mesmo, de transformar, né? De tentar, né? Pelo menos, né? Às vezes você fazer um projeto piloto, então às vezes você tem uma ideia de mudar alguma coisa, mas tem medo do impacto naquilo, na organização. Então desenha, tipo, pega uma área ou pega uma região geográfica para aplicar aquela ideia, você testa e aí, ó, validou e aí então você passa para a empresa como E a inovação, ela passa por acertos e erros, né? A inovação, a cooperação, né, o trabalho colaborativo, ele passa por isso. Sim, sem dúvida. E até assim, uma coisa super legal é você aprender a lidar com esses erros, né? Porque no momento que tem um erro, tem um problema, se você vai buscar o culpado, você não está buscando a solução para que aquilo não aconteça de novo. Então, a gente tem um livro que é super legal, que é o Criatividade S.A., que eles contam uma história sobre a realização do filme Toy Story 2, que eles tiveram um problema
e apagou, começou a apagar tudo que tinha, e aí quando eles viram isso, eles não foram buscar quem foi que apagou, mas sim o que a gente faz para não acontecer de novo, né? Então, o líder tem que estar preparado para lidar com essas coisas, tem que estar se preparando, buscando que ferramenta que eu uso, como que eu paro para pensar num momento desse de crise e não vou piorar a situação, né? E quais são as lições aprendidas a partir Sim. dessa crise, né? Sim, exatamente, para eu poder corrigir o problema e não fazer com que ele ocorra novamente, né? Uhum. Ou se ocorrer numa proporção menor, num risco mais calculado, vai. Até a gente estava falando de comunicação ainda, né? É o líder aprender a fazer perguntas, ele falar de plano de ação. Nesse caso, teve um problema, não é perguntar por que aconteceu, né? Mas assim, o que você vai fazer para que não aconteça de novo? Usar ferramentas de comunicação de ferramentas mesmo de planejamento que a gente usa, como 5Ws e 2H. Você não precisa usar o why, né? O porquê, deixa o porquê de fora, mas o que você vai fazer, como vai fazer, estruturar isso, quando, onde, quem vai fazer, quanto vai custar, organizar isso, e isso tudo ajuda a reduzir esses problemas de tensão, o estresse, essa pressão excessiva, né? Ou seja, a gente tem todos os recursos disponíveis, se não na empresa, em outras plataformas, em cursos, academias, na Projeto, né? A Intralisa, mas a gente precisa também querer essa mudança, querer liderar de forma eficiente, gostar de gente, né? É fundamental isso que você está falando. Eu acho que essa questão da liderança passa muito por a pessoa tomar uma decisão se realmente aquilo que ela quer, né? Várias empresas, elas têm o que a gente chama assim de carreiras técnicas, normalmente, né? Que são algumas carreiras onde você não tem equipes, você tem só realmente a pessoa trabalhando com maior conhecimento, mas com uma atitude de especialista e não tanto de gestor, né? Então isso é possível também, e isso é fundamental, porque é complexo, é difícil, você lida com pessoas, as pessoas têm perfis e necessidades diferentes, são várias variáveis ao mesmo tempo, então você precisa ter a vontade, né? A coragem e a vontade. Exato. E aí traçar um plano, né? Como a gente falou, é mais importante a nossa experiência trabalhando com desenvolvimento há bastante tempo, é que é mais importante um processo que ele seja de médio e longo prazo, mesmo que ele avance competência por competência, do que você querer resolver muita coisa ao mesmo tempo. Porque aí você não consolida o aprendizado. Né? Então faça uma escolha, sei lá, para cada ano, por exemplo, 2 competências que você queira desenvolver. E aí vai atrás de um ferramental, um curso, informação, consolida, aplica, aprende, consolida, muda para outra. E aí você continuamente ao longo de vários anos e ao longo da sua carreira você consegue consolidar um aprendizado bem importante, né? Muito bom. Temos metodologias, temos parceiros e tem você, líder, né? Não tenho dúvidas que quando a gente tem vontade, tem todos os recursos necessários, o aprendizado está ali, é só dar o primeiro passo. E vale a pena, assim, porque às vezes eu entendo que a pessoa ela tem tanta coisa para fazer, né? E ela fala, poxa, mais uma coisa para eu fazer. Às vezes acontece isso quando a gente começa a trabalhar com alguns clientes. Uma reação assim, nossa, mais uma coisa na minha agenda. Só que o nosso enfoque ele é muito prático, é como que eu te ajudo a resolver os seus problemas. Aí a pessoa começa a colocar aquelas ferramentas em prática e a vida dela fica mais fácil, os resultados vêm de uma maneira melhor, então ela fala, nossa, por que eu não tinha feito isso antes, né? Então vale a pena, se você fizer um planejamento inteligente e trabalhar as coisas e aplicar as ferramentas, você vai ver diferença no seu resultado. Eu acho que tem um sabor, porque você vai mudar a vida das pessoas que estão trabalhando com você. Eu acho que isso é um saborzinho especial. É o gratificante, a parte gratificante de você liderar, ver o desenvolvimento da sua equipe, né? E o quanto que você pode impactar, né? Positivamente, num resultado melhor, um ambiente melhor. Então, eu acho que acaba sendo, assim, bom para todo mundo a nível de satisfação. E também não deixa de ser uma responsabilidade do líder, né? A partir do momento que ele assume esse papel,
Ele tem que procurar, óbvio, gerar os resultados, mas com as melhores condições possíveis, né? Com certeza. E todo mundo quer ter uma equipe onde todos são super sênior e cuidam Alta de tudo, da performance, responsabilidade e tal. Querem mais responsabilidade e entregam bem, né? Mas aí depende do líder entender como que eu vou trabalhar com isso, né? Desde a liderança situacional, Sim. entender onde está a maturidade dessa Exato. pessoa, está em que quadrante, o que eu preciso fazer, né? Qual tem que ser o meu processo de conversas e tudo mais, a frequência, o que eu vou falar, eu vou apoiar, eu vou dar direção para conseguir fazer com que a equipe evolua, né? Sim, e às vezes não dá para ser 100% democrático, né? E até assim, um líder que quer ser muito democrático, às vezes acaba sendo visto como um líder fraco, que não se posiciona, a equipe sente falta daquele posicionamento da pessoa, né? Então, tem momentos onde você tem que trazer, olha, isso aqui, a regra é essa, isso aqui não pode, ter essas conversas difíceis, né? Porque um líder que quer só ser gostado, ele vai evitar essas situações e esse é um dos erros que você pode cometer ao assumir uma equipe. Perfeito, é isso mesmo. Tem que ter coragem para causar alguns desgostos. Sim, desconforto. Porque às vezes, se você não se posiciona, né, nesse caso, nesses exemplos que a gente está falando, a consequência é até pior depois, porque as pessoas de repente ficam ressentidas porque esperavam uma coisa, ou então por não se posicionar, os resultados que interessam a empresa e a equipe não acontecem. Então acaba sendo, a consequência é muito pior. Sem dúvida. E eu ia falar uma outra coisa também importante, né, do líder, que é a questão da vulnerabilidade, né? O quão importante é, às vezes, a gente se mostrar vulnerável, porque eu sou gente como você, olha, eu também tenho necessidades, eu tô aqui cumprindo um papel também, né? Sim. E Brené Brown, não sei se vocês conhecem, sim. acho que sim, ela fala bastante sobre esse poder da vulnerabilidade, da gente se mostrar vulnerável o tempo todo, né, para estar muito mais aberto à inovação, à colaboração das pessoas e ao entendimento do outro. Né? Sim, eu acho que isso assim vem um pouco do seu papel, né? Como eu atuei muito tempo em RH, o RH ele tem que ser um guardião das políticas e das boas práticas da empresa, né? Eu não posso abrir uma exceção para uma pessoa e não dar esse benefício para outras, né? Então, é o seu papel, às vezes, de ter que dizer que não, de restringir, mas é para o bem coletivo da empresa, né? O importante é ter transparência, deixar clara quais são essas regras e o que é esperado, né? E aí as pessoas são adultas e podem tomar as decisões, né? Muito bom. E estamos caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo. Queria saber de vocês se vocês têm alguma mensagem que vocês gostariam de passar. Quer falar primeiro? Pode falar. Eu acho que, assim, se você tem ambição de crescer na carreira e quer se tornar um líder, tem caminhos para você buscar, né? Tem ferramentas, tem formas. Não acredite que o líder nasceu pronto, não acredite que, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso tudo é parte dos mitos. Eu acho que é você buscar fazer o seu próprio plano de desenvolvimento, conversar com o seu líder, estudar e identificando quais são os pontos que eu preciso melhorar e trabalhando nisso, que é um caminho que a gente, na prática, a gente vê que funciona, que traz resultado, né? Que não é, assim, é fato, que a hora que você muda a forma do que você está fazendo, você passa a ter outros resultados e consegue chegar onde você quer, né, seus objetivos. E tenha sempre o seu plano de desenvolvimento individual, independente do plano da empresa. Você está no controle da sua carreira, porque você falou até, a gente entra na empresa e vai levando. Se você vai levando, você está no plano de alguém. Então, tenha sempre o seu plano, né? Vai aprendendo com os erros. Né? Muito bom, muito bom. Isso aí. Cláudia, quer falar alguma coisa? Eu acho que assim, né, eu acho que o líder, a liderança começa com liderar a si mesmo também, né? Então, você se autoconhecer, você saber
quais são seus pontos fortes, quais são suas debilidades, você procurar se desenvolver e você também saber, por exemplo, de que se você tem alguma falha, alguma debilidade, alguém da sua equipe pode suprir aquilo, né? Porque uma empresa não é feita de uma única pessoa. Então, como que você usa inteligentemente as capacidades da empresa, da equipe, né? E a outra dica que eu daria é tomar cuidado, às vezes, com as idealizações, né? De estar procurando sempre, assim, a empresa perfeita, a situação perfeita. Isso não vai ser muito difícil. A vida real é diferente. Então, tenha em mente, assim, o que você quer para a sua vida, quais são os seus objetivos e aquilo que faz sentido, que é o seu propósito. E aí você gerencia o chefe que não é o chefe ideal, os problemas de falta de recurso. Que todas as empresas vão ter, né, Cláudia? Todas. Não tem lugar perfeito. Não existe isso, né? E eu vejo muitas pessoas jovens que às vezes tomam decisões um pouco precipitadas em função dessa idealização. Né? Então, essa é um pouco da dica que eu daria, assim. Perfeito. Muito bom. E onde que a nossa audiência encontra vocês? Deixem os contatos, por favor. Bom, no LinkedIn acho que é o mais fácil, que é Maria Regina Damin, não é difícil de encontrar, porque acho que eu não tenho homônimo. Então, no LinkedIn, o primeiro contato, e o site da Trajeto Empresarial também, onde a gente tem lá a nossa área também para pedir algum contato. Né? Ótimo. Cláudia? Então, vocês podem me contatar pelo meu e-mail, né, que é claudia.fajardo@trajetoempresarial.com.br ou no site da Trajeto Empresarial também. Legal. Muito bom. Dani, quer finalizar com alguma frase? Então, eu agradeço vocês pelo incrível bate-papo, eu aprendi bastante e eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aprendeu também. E quem não é líder vai dar o primeiro passo agora, né? Para que seja não só um líder qualquer, mas um líder eficiente, que realmente se preocupa com o outro, com o desenvolvimento do outro, que possa influenciar, que possa engajar e que possa transformar. Muito obrigada, acompanhe as redes sociais da Intralisa e todos os episódios do Intralizando. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.